Pai do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, eu quero ler com os irmãos o versículo 24. Efésios capítulo 6, verso 24. Diz assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Vou ler mais uma vez. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Você pode dizer incorruptível? Um pouquinho mais forte? Ore comigo. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por ter nos escolhido para estar na tua presença essa noite. Te louvo, Senhor, pela vida daqueles que aqui estão, te louvo pela vida daqueles que estão acompanhando este culto, essa reunião em louvor, adoração ao teu santo nome, das suas casas, das suas residências, do seu trabalho, mas que estão conectados, Senhor, a esta reunião, para te engrandecer, para te louvar e ser edificado, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, Pai. Tenha misericórdia nas nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, Senhor, que já habita em nós, possa nos revelar, Senhor, a tua vontade. Possa fazer que tua palavra, Senhor, venha nos impactar, venha ter um impacto verdadeiro, Senhor, um efeito verdadeiro na nossa vida. Venha nos mover, Senhor. Venha nos transformar, venha nos trazer para perto de Ti, Senhor. Pai eterno, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos estreitar a nossa comunhão contigo, te louvar, te adorar e te amar verdadeiramente por tudo aquilo que Tu és. Assim nós te clamamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O versículo que nós lemos é o encerramento da carta de Paulo aos irmãos, as igrejas ali na região da Galácia, em Éfeso, a igreja em si, no total, a mim e a você. E é um encerramento bem interessante, porque ele começa nesse verso mencionando uma palavra que a gente gosta muito, a palavra graça. A palavra graça é algo maravilhoso. É tão bom quando a gente ouve que nós vamos receber algo de graça, não é mesmo? Quando a gente é surpreendido, né, com alguma promoção, olha, compre isso e você vai levar de graça tal coisa. Nossa, benefício, né? Receber por alguma coisa que você não pagou por aquilo, que você não merece. E quando a gente é surpreendido é melhor ainda, né? Eu fui surpreendido dias atrás, recebi uma ligação, estava lá no trabalho. O pastor me ligou, falou: Luiz, arruma alguém para ficar com as crianças, que vocês foram abençoados, ganharam o café colonial. Vocês viram minha fotinha aqui? Tá com a cara de feliz, não estava? Foi graça aquilo ali, foi presente. Mas por que eu ganhei? Não faço ideia. Não fiz nada para merecer. De repente, numa tarde, eu recebo uma ligação. O pastor disse: olha, alguém quer te abençoar você e sua esposa. E a gente falou: claro, pois não, é para ontem, por gentileza, receba a bênção. Graça assim, quando pega a gente de surpresa, né? Eu não paguei, não fiz nada por merecer, não pediram nada em troca, simplesmente eu fui abençoado. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos ensina o que é graça, principalmente através do apóstolo Paulo. É o próprio apóstolo Paulo aqui, ainda na carta aos Efésios, que vai falar, Efésios 2, verso 8 e 9, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por nada, por algo que nós tenhamos feito, para que a gente não venha se engrandecer, mas simplesmente porque Ele nos ama, e nós somos salvos pela graça, não pagamos para isso. Deus resolveu
nos presentear, nos dar esse dom, a graça. E ainda em Hebreus capítulo 4, verso 16, nós recebemos uma orientação maravilhosa, que além de nós recebermos o benefício da salvação, por meio da graça de Deus, desse dom imerecido, o texto de Hebreus capítulo 4, verso 16, se puder abrir aí para a gente ler junto, vai ser melhor ainda. Hebreus 4, 16, olha, colocaram ali corruptível, ficou bonito, não tinha visto ainda. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que o autor da carta aos Hebreus fala que naquelas situações de necessidade, de desespero, que a gente precisa de ajuda, de um milagre, algo que a gente não pode fazer, algo que é impossível, já saiu ali do nosso controle, o autor está dizendo, pode com confiança, de cabeça erguida, com o coração cheio de esperança, se aproximar ao trono daquele que é gracioso, porque lá você vai encontrar ajuda no tempo oportuno. Então, além de nós não merecermos a salvação e Ele nos dá, Ele ainda diz que nos momentos de necessidade, mesmo que a gente não fez nada por merecer, Ele ainda vai nos socorrer na hora oportuna, que nós podemos nos prostrar diante deste trono de graça e clamar por Ele, e Ele vai nos responder. Graça é isso. Graça é maravilhoso. Eu sei que você queria estar pulando, rodando, mas está frio, eu entendo. Graça é algo fenomenal. É difícil explicar com palavras o quanto é maravilhoso estarmos debaixo da graça de Deus, mas não é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O que eu acho interessante nessa conclusão de Paulo aqui aos Efésios, é que ele fala que a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ele dá um direcionamento aqui, ele dá um destinatário para essa graça. Quem? Aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. É bom falar do quanto Deus nos ama, não é bom? A mensagem do nosso século é a mensagem do amor de Deus. A nossa era, é só disso que se fala, que Deus nos ama, e essa é a principal mensagem do Evangelho, não tenha sombra de dúvidas. Deus nos amou de forma incorruptível. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou enquanto nós estávamos com as costas viradas para Ele. Ele nos amou enquanto a gente fazia aquilo que provocava a sua ira. Ele nos amou. Ele nos amou enquanto nós ignorávamos Ele totalmente. Enquanto estávamos mergulhados no pecado, Ele nos amou. Ele nos procurou, e enquanto nós deveríamos ter ido atrás dEle, Ele veio até nós. Enquanto nós deveríamos ter clamado pela Tua misericórdia, Ele envia o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Enquanto nós deveríamos estar desesperadamente dizendo, não me destrua, eu sei que eu mereço a condenação, Ele levou o Seu próprio Filho para receber a condenação no meu lugar, no seu lugar. Ele nos amou, e é bom saber que Deus nos ama, é bom saber o quanto Ele nos amou, é bom saber que existe um ser que tem o poder de realizar todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que está em todo lugar, que é justo, que é santo, que é poderoso, que pode realizar o impossível, e esse ser me ama com amor incorruptível. Mas aqui está falando do amor dele, não. Aqui está falando do nosso amor.
Ele nos ama com amor incorruptível. Mas e nós? Qual que é a nossa relação afetiva com Deus? É bom receber a graça, é bom saber que a graça ela está presente, é bom saber que existe um trono chamado trono da graça, onde a gente pode ir até Ele e clamar por socorro. Mas é por aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. É muito simples, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, é muito simples. Mas pode também nos chocar de uma maneira assim, tremenda. O que é amor, afinal de contas? Essa é uma discussão de séculos, né? O que é amar? O que é o amor? Existiu uma época em que se discutia o amor, lá atrás ainda. Os filósofos queriam entender o que era o amor de verdade, e trouxeram algumas definições para amor. Dentre elas, para as muitas palavras que existiam para amor na época, não tinha essa palavra nossa, amor, é palavra em português, mas para as muitas palavras, alguém disse que amar era eros, amar era desejar alguma coisa. Enquanto você desejava muito aquilo, significa que você amava aquilo. O problema é que o desejo, ele acaba quando ele se realiza. Quando eu desejo muito alguma coisa, eu luto por aquilo, eu sonho com aquilo, eu dedico todas as minhas forças naquilo, as minhas energias, meu empenho, tudo que eu tenho, eu entrego para conquistar aquilo, e um dia eu conquisto. Não existe mais desejo, já se realizou. É o que é conhecido como amor platônico. Eu amo enquanto eu não tenho. A partir do momento que eu tenho, eu deixo de amar. Você pensa no seguinte: você é jovem, solteiro, solitário, triste, queria tanto ser amado, queria tanto encontrar o varão, a varoa, alguém que cuidasse de mim. Eu vou ser feliz quando eu encontrar alguém para amar, alguém que me ame de verdade, alguém que cuide de mim, que me faça feliz. Aí você se apaixona, a paixão é correspondida, o amor é correspondido. Aí você começa a se arrumar mais bonitinho para ir para o culto, passar um perfuminho mais cheiroso, e aí você consegue conquistar esse amor. Aí você fala: eu preciso completar esse amor, agora eu vou ser feliz. Não, eu estou namorando, mas está pouco, não estou desfrutando o amor completamente, assim espero. Eu preciso casar, que aí eu vou ser feliz de verdade. Aí vai lá, junta o dinheirinho, casa, casou, aí descobriu que não era como você imaginava, que não ia receber tanto aquele amor e carinho que você tanto planejou ter, que não ia receber só elogios, um dia ou outro ia ser chamado de jumento velho. E acontece essas coisas, acontece. Aí você fala: não, eu vou ser feliz mesmo, sabe quando? Quando tiver um filho, porque amor verdadeiro é amor de pai, de mãe, quando a gente tem um filho. Aí você vai lá e Deus te dá um filho. Aí o filho, coisa mais linda, aprende a falar papai e mamãe, você grava, filma, manda para 300 mil pessoas. Poucas coisas que meu filho fala, às vezes papai, às vezes mamãe, muito não, ele fala bastante. Mas é maravilhoso você ver o filho crescendo. Aí o filho cresce e vira adolescente. Aí você percebe que não é bem isso que você queria, não. E aí vai crescendo, vai resmungando, e aquela coisa toda, aí o tempo passa, vira adulto, aí você fala assim: eu sei o que é amor verdadeiro é amor de vô, de vó. Na hora que tiver um neto, que a gente pode estragar, fazer o que quiser, manda embora para casa do filho, agora toma aí, ó, você foi mal criado comigo, me desobedeceu. Quando eu for vovó, aí sim, eu vou ser feliz.
Aí chega a idade, você tem o seu netinho, desfruta do netinho, mas junto com o netinho vem artrose, osteoporose. Ai, dor aqui, dor ali, nesse frio então, misericórdia. Aí você fala, vou ser feliz mesmo quando eu morrer, aí eu vou encontrar. Nunca está satisfeito. A felicidade sempre está um passo à frente, né? Porque aquilo que você acha que vai fazer feliz, é aquilo que você ainda não tem. Por isso a grama do vizinho sempre é mais bonita, por isso a postagem do outro é sempre mais legal, que aquilo que não está ao meu alcance. Mas isso não é amor, não é desse amor que nós estamos falando. Ainda um outro definiu que amor era filia. Filia é aquele amor fraternal, é amar aquilo que eu tenho, que me faz feliz, que eu estou desfrutando, aquilo que é presente, não aquilo que é futuro, mas aquilo que eu tenho, que está me fazendo feliz. É desfrutar disso, em todas as circunstâncias. Eu amo a minha esposa, por quê? Porque ela cuida de mim, porque ela sempre está à disposição, porque ela faz aquele bolinho de chuva. Eu falei de manhã, estou investindo nesse bolinho de chuva aí dias. Falei de manhã na escola dominical, quem sabe, né? Falando agora à noite não sai, bolinho de chuva. Recheado de banana? Lá vai ter lá hoje? Aleluia. Com chazinho mate, misericórdia. É aquilo que me faz feliz. Só que quando não me dá aquilo que eu quero, eu deixo de amar. É o que a gente vê acontecendo em muitos casamentos. Aquele sonho, né, do casamento, passa 7 meses, a gente não se identificou, não deu certo. Ela gosta disso, eu gosto daquilo, não combinamos, não é o que eu esperava, essa relação não me fez feliz. E aí vai cada um para o seu lado, porque esse amor está relacionado a te satisfazer, a te fazer feliz. Mas quando Paulo fala de amor aqui, ele não usa nem eros, nem filia, ele usa ágape. E o que é ágape? Não é o amor que deseja, não é o amor que desfruta, é o amor que doa, é o amor que entrega, é o amor que se sacrifica. Que a graça de Deus seja com todos vós, aqueles que se doam, aqueles que se entregam, aqueles que se sacrificam ao nosso Senhor Jesus Cristo, de forma incorruptível. Talvez na sua versão esteja amor sincero, aquele amor fingido, dissimulado, que às vezes a gente canta, sem nem estar prestando atenção no que a gente canta. Ele não sobrevive às circunstâncias da vida, ele não sobrevive aos testes que a vida nos dá, ele morre rapidinho, ele desaparece rapidinho. Antigamente existia uma canção que foi muito sucesso, que as pessoas uma hora começaram a prestar atenção e pararam de cantar. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar, que vem de tuas mãos, mas deixa apenas o meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Lembra disso? Me dá o poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. As pessoas ficaram com medo. As pessoas começaram a cantar e alguém disse: olha, presta atenção no que você está cantando. Será que se Deus quiser levar tudo que você tem, pode levar mesmo? O certo não seria parar de cantar, o certo seria corrigir o nosso amor, porque não faz sentido, irmãos. Que amor é esse? Que eu quero graça, que eu quero dom, que eu quero entrega, mas eu não quero doar, eu não quero entregar, eu não quero corresponder. Não existe relacionamento aqui. É como a sanguessuga que diz: dá e dá, o provérbio diz. Eu só quero receber e eu não posso doar nada. A partir do momento que eu posso declarar que
que Deus ele pode tomar alguma coisa de mim e eu fico receoso, peraí, deixa eu pensar direitinho. É assim que funciona. O amor incorruptível, ele tem ali as suas ameaças. Existem as ameaças ao ágape, e a gente deve entender muito bem se o nosso amor ele resiste a essas ameaças, se ele é realmente corruptível, se ele é realmente imortal, se ele resiste a tudo, porque é este amor que vai nos levar a estar com ele na eternidade. É esse amor. Deus não vai levar para si fingidos, dissimulados, atores, atrizes, um grande teatro da fé. Não, Deus não vai levar para si esses, mas aqueles que o amam com amor incorruptível. E quais são as ameaças a este amor incorruptível? Eu quero falar com os irmãos pelo menos de 3 ameaças. A primeira está lá escrita na carta, ou melhor dizendo, na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. É o amor ao mundo. Porque aquele que ama o mundo, ele não vai amar o Pai, ele não vai amar a Cristo. A ameaça ao amor a Deus é a concorrência. É o que acontece muito hoje, irmãos, infelizmente. Ser crente virou status, a gente estava falando mais cedo. Ser crente virou moda, porque um artista é, o cantor é, o influencer é, o jogador de futebol, ou diz que é pelo menos. E agora postar foto no Instagram, num culto do domingo, virou algo maneiro, virou algo bonito, virou status. Mas o que muitas pessoas estão buscando nesses lugares não é Deus, é o mundo. Em uma simulação de adoração, em uma simulação de louvor, em uma simulação de fé, as pessoas estão buscando o mundo, porque dizem que aqui tem o segredo do sucesso pessoal, porque estão dizendo que aqui tem um segredo para você virar cabeça e não cauda nesse mundo, porque aqui tem um segredo de você ser um grande empresário, porque aqui tem um segredo de você comprar suas mansões e ter o seu primeiro milhão. É isso que estão dizendo. Isso não é amor a Deus, é o mundo, e é usar a Deus para alcançar o objeto do seu amor. Enquanto estivermos amando ao mundo e as coisas que o mundo oferece, o amor de Deus não será refletido na nossa vida. Enquanto estivermos focados nas coisas que o mundo pode oferecer, esquece. Os prazeres que o mundo pode oferecer, esquece. Deus não admite concorrência. Amai a Deus acima de todas as coisas. Um dia perguntaram para Jesus: qual é o grande mandamento, Jesus? Mateus capítulo 22. Ame a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Com todo. Antigamente as pessoas elas faziam uma ilustração de como a gente deve amar a Deus, faziam um desenho do coração, colocava ali um percentual família, um percentual igreja, um percentual profissão e um outro grandão ali que era Deus. Jesus não falou: amai a Deus com a maioria da parte do seu coração. Amai a Deus com 70% do seu coração. Quando a gente faz aquela lista de prioridades, sabe? Primeiro Deus, depois família, depois... Deixa eu te contar uma coisa. Se você ama a Deus, Deus vai estar na família, no trabalho, na igreja, vai estar em tudo. Vai estar em tudo. Não tem esse ranking. Não existe esse ranking. Deus, Ele é amado na sua casa, Ele é amado no seu trabalho, Ele é amado na sua vizinhança, Ele é amado onde você estiver, porque o seu amor vai fluir em todas essas coisas. Deus não admite concorrência. Se você ainda estiver preso ao mundo e às coisas que esse mundo oferece, se você ainda estiver preso aos prazeres que este mundo oferece,
Aquele que ama a Deus não o desobedece. Aquele que ama a Deus não fica flertando com o pecado. Aquele que ama a Deus não diz: olha, por enquanto não, mas uma hora eu vou. Não tem isso. Não, porque eu ainda estou jovem. Não tem isso. Quem ama se entrega por completo, ama por inteiro. Não divide o amor dele com outra coisa. O amor incorruptível, ele resiste a tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Não foi esse teste que Jesus foi levado? Olha para esse mundo aqui, ó, tudo isso eu posso te dar se te prostrares aos meus pés. Jesus deu exemplo no seu próprio teste. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, se quisermos estar com Ele na eternidade. Um outro teste de incorruptibilidade é o teste das bênçãos. Você sabia que as bênçãos que Deus te dá pode ameaçar o seu amor por Ele? Como assim, né? Como isso pode acontecer? Tem visto o meu servo Jó? Claro que ele é temente, claro que ele é fiel. Você deu tudo para ele? Você deu tudo para ele? Claro que ele é fiel. Tira tudo dele para você ver se ele não nega na sua cara. Será? Será que nós estamos tão vinculados às bênçãos que Deus nos dá, que se um dia Deus decidir tirar, a gente deixa de amá-lo? A gente deixa de correspondê-lo? Será que se um dia a casa que você tanto sonhou ter, pagou ali, ó, suado, Deus vai resolver tomar essa casa de você? De repente, será que você vai continuar amando esse Deus? Tomar o seu emprego, será que você vai continuar amando este Deus? Às vezes Deus toma, às vezes Deus pede. Abraão, pega seu filho e oferece ele como sacrifício. Mas o Senhor me deu, eu estava ali de boa no meu cantinho, você falou, vou te dar filho, eu nem tinha pedido, Deus, e agora o Senhor quer tomar de volta? Agora que eu tenho é meu, o Senhor quer tomar de volta? Oferece como sacrifício. Você está disposto? Se Deus disser para você, eu quero de volta, isso é amor incorruptível. A palavra incorruptível, ela tem um significado. Aquilo que não pode ser corrompido, aquilo que vai receber ameaça, aquilo que vai ser agredido, aquilo que vai ser ofendido, mas não será abalado. É imortal, é incorruptível. E se existe ameaça, a ameaça ela é dolorida. Se existe afronta, a afronta muitas vezes ela é dolorida. As bênçãos que o Senhor nos dá, será que elas são mais importantes do que a comunhão que eu tenho com Ele? Se Deus resolver tirar tudo que eu tenho, direi como Jó disse, Ele me deu, Ele tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não foi nu que eu nasci? Eu não tinha nada quando eu cheguei aqui. Tudo bem se eu sair daqui também sem nada, não tem problema nenhum. Há 4 anos atrás, irmãos, eu estava num enterro de uma amiga nossa. 4 anos atrás, uma amiga minha da minha esposa, melhor amiga da minha esposa. E aí, neste enterro, uma outra amiga nossa disse assim, eu estou com câncer já sou eu aqui. Brincando assim, ó. Mas como assim? O marido dela falou, já ela aqui, você acredita? E assim, descontraído. Não, gente, não pode falar desse jeito não. Como assim, vocês estão doidos? A resposta dos dois foi, Deus é bom e maravilhoso. Se Ele quiser fazer o sobrenatural e demonstrar o quanto Ele é poderoso, Ele vai fazer na minha vida. Se Ele quiser me levar para ficar com Ele, Ele vai fazer também, tudo bem. É a vontade dEle. Eu saí do café colonial e eu fui para o enterro dela. Deus decidiu levar.
o esposo dela estava lá, firme e forte. Deus resolveu recolhê-la. Está tudo certo. É a vontade dele. Você está preparado para isso? Será que eu amo de verdade o Senhor Jesus com um amor incorruptível, que se Ele decidir levar tudo, eu vou continuar amando Ele, eu vou continuar louvando o Teu nome, eu vou continuar me alegrando na Tua presença, mesmo se Ele levar tudo, não deixar nada, eu vou continuar. E uma outra coisa, irmãos, que pode ameaçar o meu amor para com o Senhor, sou eu mesmo. Porque o amor incorruptível, ele pode ser ameaçado pelo amor ao mundo, pelo amor às bênçãos e pelo amor a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas inclui você, inclui a sua vida, inclui quem você é. Amar a Deus acima de todas as coisas é abrir mão de si mesmo. A sua vida é um culto racional ao Senhor. Tudo que diz respeito a você deve ser doado a Ele. O amor ágape é o amor que doa, é o amor que entrega, é o amor que sacrifica. Então a minha vida deve ser um sacrifício a Ele, a minha vida deve ser uma oferta a Ele, a minha vida deve ser doada a Ele. O amor ágape é me entregar para que o outro seja feliz. Ele se entregou para nos trazer felicidade, para nos trazer a vida eterna, e de mesmo modo, eu entrego a mim mesmo, para que Ele satisfaça em mim, para que Ele se alegre em mim, para que Ele seja glorificado em mim. Olha ao redor, irmãos, muitas vezes a gente fica revoltadinho, a gente se estressa com as coisas que acontecem conosco, como se a gente fosse a última bolacha do pacote. Olha em volta, olha a complexidade do universo, olha para você. Deus criou todas as coisas de maneira maravilhosa e admirável. Olha para o universo. Se eu cair agora, que tiver um AVC, uma parada cardíaca, o que muda no fluxo do universo? Nada. Mas sabe o que é interessante? Esse ser insignificante foi alvo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele me amou, esse ser insignificante, de uma maneira tão tremenda, que Ele entregou o Filho dele para morrer por mim. E apesar de eu ser tão pequeno, a minha vida pode alegrar o coração dele. Apesar de eu ser tão insignificante, a minha vida pode provocar um sorriso na face do Senhor. Já pensou nisso? Já pensou nisso? O quanto eu amo de forma incorruptível, para eu me doar por inteiro para Ele. Atos capítulo 7, o primeiro mártir entre os apóstolos, ele pregou, enquanto ele pregava, ele foi apedrejado até a morte. Enquanto ele via a morte chegar, ele não levantou e fugiu. Ele olhou para o céu e viu o Senhor em seu trono, e pediu para que perdoassem aqueles que estavam tirando a sua vida. Ele entregou a sua vida literalmente, para que aqueles que estavam agredindo ele reconhecessem o amor de Deus. Esse amor é tão verdadeiro, esse amor é tão real, esse Deus é tão tremendo, que eu entrego a minha vida para que vocês o conheçam. Existe um homem chamado Romano na história da igreja primitiva. Enquanto a igreja era perseguida, este homem foi apanhado, e este homem foi espancado. E o que disseram para esse homem foi: para de pregar o evangelho, nega esse Jesus, que está tudo certo para você. E ele dizia: não vou negar, não vou parar, vou continuar, eu vou proclamar.
porque Ele me amou, porque Ele amou cada um de vocês, Ele quer salvação nas suas vidas. Então decidiram passar navalha no seu rosto, abrindo várias feridas na sua face. Enquanto passavam a navalha no rosto dele, ele agradecia por abrir mais bocas em seu rosto para anunciar o Evangelho. Aquele homem foi sacrificado para que o Evangelho permanecesse, para que o Evangelho chegasse na minha vida, na sua vida. Muito sangue foi derramado, porque as pessoas entenderam que amar a Deus era entregar totalmente a sua vida, para que Ele fosse glorificado. Isso é amor incorruptível, isso é amor verdadeiro. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, sentados com nossos agasalhos, alguns mísseis estão sendo lançados de uma nação para outra. Algumas pessoas estão sendo perseguidas em alguns países aí por pregar evangelho. Coisa está feia. Infelizmente, nós ainda não passamos por um teste radical para a gente saber se nós amamos Deus de verdade ou não. Mas será que isso é necessário? Será que é preciso que haja uma perseguição? Será que é preciso que haja uma perda? Será que é preciso que Deus peça, olha, eu quero que você me dê isso, para que você demonstre o quanto você o ama de verdade? Será que ainda esta noite, com as nossas mãos, com as nossas bocas, com o nosso coração quebrantado na presença dEle, nós não podemos dizer o quanto nós o amamos de verdade? Nós não podemos dizer que Ele pode tomar a nossa vida na mão dEle e fazer o que Ele quer? Será que ainda essa noite nós não podemos dizer, Senhor, que a minha vida seja um louvor de adoração ao Teu santo nome? Eu quero que o Senhor entenda que eu te amo, eu quero que o Senhor se sinta amado por mim. Será que eu posso fazer isso hoje? Graça e amor são as palavras mencionadas nesse versículo. Graça e amor, uma explica a outra, uma anuncia a outra, uma nos faz entender a outra. A graça nos diz o que é o amor, quando fala que Deus, Ele entregou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. O amor explica a graça dizendo, você não merecia isso, mas eu fiz por você. Como nós podemos dizer ao Senhor que nós o amamos de forma incorruptível? Se você pudesse colocar de pé. Não existe, irmãos, nada mais maravilhoso nesse mundo do que a comunhão com Deus. Não existe. Não existe. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre Deus sem teto, que é quando as pessoas elas decidiram se dedicar a construir as suas casas e abandonar o templo do Senhor. O oposto aconteceu na vida de Salomão. Salomão, quando ele recebeu o cetro, ele se tornou rei de Israel. A primeira coisa que ele decidiu fazer foi o templo do Senhor. Ele poderia construir o seu palácio de maneira linda e admirável, mas ele falou, não, primeiro é o templo do Senhor. Primeiro eu quero honrá-lo. Isso é amor. E quando Deus deu para ele uma oportunidade que qualquer um de nós gostaríamos de ter, Deus fala para Salomão, diante dessa atitude tão louvável dele, falou, olha, você pode escolher qualquer coisa, que eu vou te dar, qualquer coisa. O gênio da lâmpada, sabe? Qualquer coisa. O que Salomão disse foi, me dê sabedoria para conduzir essas pessoas, para que elas possam te servir de verdade. A preocupação de Salomão é que ele fosse amado, é que ele fosse glorificado através da vida dele.
qualquer coisa. Isso é amor incorruptível. Isso é amor verdadeiro. Isso é amor que permanece diante de qualquer dificuldade. É a comunhão. Quando Davi foi afrontado diante do seu pecado, o Salmo 51 fala que ele também pede uma coisa para Deus. Diante da ira de Deus, ele sabia que ele tinha entristecido o Senhor, ele sabia que o Senhor estava irado com ele, diante do seu pecado, e ele faz uma oração. Você lembra que Davi, ele estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do pai dele. Davi era uma vergonha para a família. Davi estava escondidinho, cheio de ovelha, ninguém estava nem aí para Davi. A primeira coisa que Davi ganha é o nome. As pessoas começam a louvar o nome de Davi nas ruas. Davi matou centenas de milhares. As pessoas pedem que Davi seja o seu rei. Aquele que estava lá no meio do mato cuidando de ovelha, agora é reconhecido por toda a nação. Ele é amado por toda a nação. Deus lhe dá um reino poderoso, um reino forte, um reino conquistador. O melhor rei de Israel foi Davi. E quando ele se vê na presença de Deus, sabendo que decepcionou Deus, ele diz: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Ele não estava preocupado com a coroa, ele não estava preocupado com a fama, ele estava preocupado com a comunhão. Não existe nada mais valioso do que a comunhão. Não existe nada mais valioso do que você estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sabendo: o Senhor está comigo. Eu amo, Ele me ama, e a gente vai ficar junto por toda a eternidade. Não existe nada mais valioso. Declare o seu amor por aquele que te amou primeiro. Ore comigo. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos na tua presença essa noite. Te pedimos que nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a estreitar essa comunhão. Nos ajude, Senhor, a estar contigo em todas as circunstâncias. Que nada neste mundo possa ser mais atraente do que a tua presença na nossa vida. Que nada do que o Senhor tenha nos dado possa ser maior do que a nossa comunhão contigo. Senhor, que a minha vida, que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, seja entregue para louvor do teu santo nome. Senhor, desejo do nosso coração essa noite, Pai, mais do que qualquer coisa, é provocar um sorriso na tua face, é saber que o Senhor se sente amado por nós, é saber que valeu a pena, que o seu filho que foi espancado por nossa vida valeu a pena, o seu filho que recebeu uma coroa de espinhos pela nossa vida valeu a pena, que recebeu cravos em suas mãos valeu a pena, que foi transpassado valeu a pena, que valeu a pena essa prova de amor, porque nós estamos, Senhor, te entregando o amor de volta que o Senhor nos concedeu. E que esse amor seja demonstrado em cada dia das nossas vidas, em cada uma das nossas escolhas, em cada palavra que sai da nossa boca, em cada gesto que nós temos. Que esse amor seja demonstrado, Senhor, em cada circunstância na nossa vida, seja na bênção, seja na dor, seja na saúde, seja na enfermidade, seja na riqueza, seja na necessidade. Que em cada momento da nossa vida, Pai, o Senhor se sinta amado por nós. Esse é o desejo do nosso coração. Assim, nós queremos declarar o quanto nós te amamos, Pai. E que o teu Santo Espírito, Senhor, possa a cada dia nos moldar conforme o teu amor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.